Então, vamos lá. Dentro da IHC, eu tenho algumas abordagens, que eu chamo de abordagens teóricas de IHC, que envolvem psicologia. Então, essa questão da psicologia dentro da interação humano-computador, ele envolve o quê? Por que eu clico naquele botão? Por que eu sempre caminho com o mouse para aquele lado? Por que meu pensamento sempre tem formado um caminho para que eu clique naquela ação ou que eu faça aquela ação? Então, tudo isso é baseado em algumas leis, né? No caso aqui, lei de Rick-Riemann e lei de Fitts e princípio da Gestalt. Então, eu vou falar primeiro da lei de Rick-Riemann, em que ele diz o seguinte: ele relaciona o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão com o número de possíveis escolhas que ela possui. Aí tem essa fórmula aqui, certo? Vocês não precisam decorar essa fórmula, mas ela diz o seguinte: T é igual a K vezes log na base 2 de N mais 1, caso as opções tenham igual probabilidade, e eu tenho aqui T igual a K vezes π log na base 2, 1 mais 1 sobre PI, onde PI é a probabilidade da alternativa I, caso tenha muitas probabilidades. Lei de Rick-Riemann nada mais é de quanto tempo você demora para escolher uma opção diante de possíveis escolhas. Então, aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho todos os estados em ordem alfabética e tenho os estados aqui por região, certo? Qual dos dois vocês acham que é o mais rápido de eu conseguir chegar na opção Ceará ou Paraíba? Qual dos dois eu chego mais rápido? Na primeira opção, em que eu tenho essa por ordem alfabética, ou na segunda opção, em que eu tenho separado por regiões? Como é que vocês acham que a gente acha a opção? Pode colocar aí no chat, quem não quiser falar. Na primeira opção, ele, quem mais? Ordem alfabética, eu acredito também. Por que é a primeira opção? Porque já é como se fosse uma filtragem, né? Já é como se fosse uma organização que vai de A a Z. No caso, do início até o final das letras. Não sei. Isso. Luan colocou também, porque está em ordem alfabética. A segunda opção, né, que ele mostra aqui, que está por região, nem sempre você consegue achar rapidamente, porque você tem que se tocar de qual é a região que está Paraíba, Nordeste. Mas onde é que está o Nordeste nesse universo? Então, mais rapidamente, o usuário ele consegue achar na ordem alfabética, porque é o mais comum para ele, é ele achar em ordem alfabética. Apesar desse daqui estar errado, ó, que eu peguei do livro, mas é o livro que está errado, está aqui só o D com C. Mas, no geral, ele está em ordem alfabética. Então, lei de Rick-Riemann, ele quer saber quanto tempo você demora para escolher quando eu tenho um menu desse, um menu rápido. Eu tenho várias opções e quanto tempo eu demoro para clicar naquela opção. Lei de Rick-Riemann é isso, é lembrar que tem várias escolhas e você precisa clicar em uma opção. Lei de Fitts, essa daqui, relaciona o tempo T que uma pessoa leva para apontar para algo com o tamanho S, do objeto-alvo, e com a distância D entre a mão da pessoa e esse objeto-alvo. Então, aqui ele tem também a fórmula, né? T igual a K de log na base 2, em que eu tenho D barra S, que é a distância, vezes a distância dividido pelo tempo, pelo espaço, vezes 0, mais 0,5, onde K é equivalente a 100 milissegundos. Então, ele quer saber o tempo que eu demoro para apontar para algum objeto. Nessa lei de Fitts, eu tenho aqui essas opções. Nessa primeira opção aqui que eu estou mostrando para vocês, qual é mais rápido? Eu apontar para essa opção ou para essa opção aqui em que eu tenho um disquete com o nome salvar ou só essa que eu tenho o nome salvar? Qual é que vocês acham que eu aponto mais rapidamente? Eu vou só fazer um comentário aqui, certo? Do passado, o Ravi, ele comentou aqui
que ele passa a ser mais rápido porque está em ordem alfabética e é um padrão, né? Ele botou meio que um padrão, não, é um padrão, né? Então, assim, eu estava completamente correto. A maioria das vezes que você usa um menu, você usa a ordem alfabética para facilitar a vida do usuário. Você pode pegar qualquer menu da Americanas, de qualquer site de compras que tem categoria, e você consegue verificar que existe uma ordem alfabética para você encontrar os itens. Luan colocou aqui, porque as pessoas têm mais facilidade em encontrar que já conhecem o alfabeto desde cedo, verdade. O alfabeto ainda é mais fácil do que o saber por região. Quem é que, se eu perguntar assim, São Paulo fica em que região? Sul ou Sudeste? Rio Grande do Sul fica em que região? Então, até você conseguir se tocar de onde aquele estado está situado e dentro daquela lista você conseguir encontrar, ele passa a ser mais difícil. Não que ninguém saiba quais são as regiões, não é isso que eu estou falando. Mas o que dificulta é você ter que lembrar que aquele estado está dentro de um conjunto que é região, enquanto nos outros modelos você vai encontrar uma ordem alfabética. Aqui falando, né, do segundo exemplo, como o Ravi disse aqui, é um padrão, certo? No segundo exemplo, o que acha mais rápido? O que tem o nome salvar ou o que tem um disquete e o salvar? Então, vamos aqui. Marcos Zeine, ele botou aqui a segunda com o símbolo, que tem o símbolo do disquete, e em seguida ele tem o nome salvar. Luan também concorda com o disquete, Letícia também falou o símbolo, né? Ravi, comentando aqui, é mais fácil no geral saber o alfabeto do que saber em que estado fica, voltando para a lei de Rick e Rima, verdade. Então, é muito mais fácil achar o alfabeto do que a região. Então, nesse segundo exemplo, na lei de Fitts, né, em que vocês disseram que é mais rápido porque tem um símbolo, é verdade. O usuário, ele enxerga mais figura, ele associa mais figuras do que o nome. Então, quando ele vê o símbolo do disquete, ele já consegue se tocar que aquilo ali é um salvar. Então, ele consegue chegar mais rápido porque ele visualizou a figura do disquete, que é um padrão para vários programas, o símbolo do disquete e salvar. Enquanto aqui eu tenho só o nome salvar, ele vai ler as opções para saber que é salvar. Enquanto aqui eu acho mais rapidamente. Aí eu tenho um outro exemplo para vocês. Renata, aí seria o exemplo do eFordas também, né? Que ele facilita e não necessariamente precisaria nem ter a palavra salvar. Somente o disquete a gente já conseguiria identificar que era para salvar o arquivo. Exatamente. Se ele não tivesse o nome, mesmo com o símbolo, porque você consegue associar mais rapidamente, ele também você consegue achar por causa do símbolo e não do nome, certo? No segundo exemplo, eu tenho aqui um outro tipo que é um bloco de notas, um bloco de notas aqui de um sistema operacional e aqui de outro. Eu não vou dizer o sistema operacional porque vocês têm mania de ir pelo sistema operacional. Mas qual dos dois vocês acham que eu chego mais rapidamente lá no topo? A primeira opção, que eu não tenho aqui a parte de cima, ou a segunda opção? Qual dos dois eu chego mais rápido no topo? Vou vendo aqui as contribuições, né? Pelo símbolo, você já lembra que está relacionado a salvar algo, verdade. Luanda respondendo já é essa segunda que eu estou perguntando, né? Luan disse que é a segunda opção, Einer disse que é a segunda opção, Letícia disse que é a segunda opção. Mais alguém discorda ou concorda? Segunda, pelo padrão de já ser assim. Certo, vamos lá. Eu vou... Mais alguém quer contribuir? Luiz Felipe não apareceu hoje. Da outra vez ele estava tão participativo. E os outros, que eu também não vejo participando aqui. O Brenner está mais calado hoje. Saldanha. Lucas, Murilo.
Então, vamos lá. Murilo botou também que é a segunda. Mas eu estou falando que é um padrão. Padrão de quê? Porque vocês já usam. Eu vou colocar aqui a imagem de novo. Certo, Ravi está dizendo que é porque os aplicativos costumam ser assim, como o Word. Letícia também diz, é visivelmente mais fácil de entender. Mais alguém? Acredito que porque a caixa colorida em volta chama a atenção do usuário. Certo, então vamos lá. Segundo estudos, o mais rápido de eu chegar no menu, de eu chegar lá em cima, na verdade, no topo, não é esse que vocês disseram que é. Segundo estudos que foram feitos, né, sobre essa questão do tempo, esse aqui é 5 vezes mais rápido de chegar. Vocês consideraram muito pelo conhecimento que vocês têm da ferramenta, né, de conhecer o bloco de notas. Esse aqui é o do Mac, esse aqui é o do Windows. Pode ser que por esse caminho vocês acham que fica mais rápido, né, porque eu conheço o Word, porque eu conheço o Windows, por isso que foi mais rápido. Mas, na verdade, quando eu não tenho o topo, eu chego mais rapidamente lá em cima. Então, tem estudos que mostram que é 5 vezes mais rápido o do Mac OS, certo? Vamos lá para a próxima etapa. Então, na lei de Fitts ainda, ele considera também que se você tem poucas ferramentas, poucas opções, você deve sempre usar alinhado à direita, certo? Então, se eu tenho poucos menus, eu devo alinhar à direita. Ou também aqui na parte superior, sempre da esquerda para a direita, porque sua leitura visual de tela é sempre essa, certo? Então, ou o menu fica aqui, ou o menu fica aqui. Leve isso para os projetos que vocês forem desenvolver. Aqui tá, a imagem está meio ruim, mas foi eu que coloquei ruim mesmo, depois eu altero. Aqui é um tipo de um site que só tem poucas opções. Então, ele coloca aqui, ó, tudo na lateral para facilitar a vida do usuário. A lei de Fitts, ela considera muito o estilo do pop-up do menu, que é o Pai Menu ou menu pop-up circular, que é esse daqui. Por que ele diz que esse aqui também você consegue chegar aos objetos mais rapidamente? Porque se eu estou aqui, nessa tela, meu mouse ele tende a vir para o meio. E do meio para qualquer opção é a mesma distância. Eles consideram muito que isso aqui é uma boa opção de menu, considerando a lei de Fitts. Se vocês observarem, quem joga ou quem tem um dos celulares da Motorola, um pouquinho mais antigo, a parte de câmera, ela tinha esse formato arredondado. E tem as opções todas desse jeito aqui arredondado. Então, ele considera que fica mais rápido para o usuário manipular as opções durante a foto, certo? Deixa eu mostrar aqui. A próxima etapa. A próxima etapa é o que chamam de princípios de Gestalt. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Princípios de Gestalt. Então, aqui no princípio de Gestalt, ele envolve várias opções. Eu tenho proximidade, boa continuidade, simetria, similaridade, destino comum e fecho. Essas opções aqui, proximidade, ele se parece muito com o que quem já usou o Windows 7,
8. Desculpe, 10, que é aquele mais bonitinho, né? Que tinha a tela. Deixa eu, é porque eu não uso o Windows, eu não estou lembrada. Me ajude aí. Aquele que tem a tela que era como de um tablet. Qual era aquele Windows? Era o 8? 10? Pronto. Aquele que tinha a tela como um tablet, que ele passava. Deixa eu só vir para cá. Ele tinha uma navegação lateral. Ele é um dos exemplos de proximidade, em que os menus, né, eles eram todos quadrados ou retangulares, e aí você conseguia observar como grupos, você formava grupos de rede social, grupos de e-mail, grupos, eram tudo grupos dentro daquela tela. Existe também a opção de boa continuidade, em que eu tenho traços contínuos, né, eles são percebidos mais prontamente, então quando eu tenho uma coisa totalmente ligada, seguindo o caminho, eu também percebo mais rapidamente. Ele dá um exemplo também de simetria. Simetria, o que é um objeto simétrico? É aquele que quando eu corto no meio, ele está exatamente igual. Então, também o usuário consegue enxergar mais rapidamente. Tem o de similaridade, em que eu tenho vários objetos semelhantes, mas dentro de um grupo, mesmo eles estando misturados, eu consigo reconhecer. De estilo comum, que são caminhos que eles seguem. E fecha. Isso aqui é muito típico do Windows. Ele faz uns círculozinhos quando está iniciando ou finalizando o computador, mas aquele círculo ele não fecha, mas sua mente tende a fechar. Eu vou mostrar aqui um exemplo de Gestalt em que ele mostra, ó, de fechamento. Aqui é um G, certo? Mas você está vendo que ele está totalmente separado, mas sua mente fecha isso aqui, ó. Proximidade, eu tenho vários elementos próximos em que reconheço que tem aqui, ó, a letra E. Então, eu tenho vários elementos preto e cinza, mas eu reconheço que o preto, ele forma um grupo e essa parte de dentro forma outro grupo. Eu tenho essa aqui de continuidade, que eu tenho um caminho, né? Eu tenho o de segregação, você pode ver que é um símbolo que está totalmente ligado. Mas você consegue observar, lendo, que aqui tem uma letra e aqui tem outra. O de semelhança, que eu tenho símbolos parecidos. O de unidades, né, que mesmo eles sendo separados eu consigo identificar. E eu vou mostrar aqui para vocês outro exemplo da Gestalt. Deixa eu mostrar aqui. É muito interessante a Gestalt. Esse aqui é muito típico. Você vê que o símbolo aqui, ó, do panda, ele não fecha, ó. Mas sua mente tende a fechar essa imagem. O símbolo do John Walker também, ó, não fecha, mas ele tende a fechar também, utilizando o que você conhece, né, de imagens em uma figura. Eu vi outro bem interessante. Aqui, tudo isso aqui é Gestalt. Ó. Isso daqui, você percebe um homem de perfil, mas de frente você percebe um homem cortado pela metade. Então, é como sua mente se comporta observando certas figuras. Tem um que é bem legal, deixa eu ver aqui se eu acho. Gestalt, continuidade. Destino comum. Então, aqui, ó, se você observar essa imagem, ela tem o mesmo formato do pássaro, só que ela está aqui em miniaturas, certo? E aí ele tem a formação também, ó, da imagem. Se vocês olharem, tem várias na internet de Gestalt, e que ele forma uma figura, mas sua mente ela tende a entender melhor como é que essa figura se comporta dentro de um padrão, dentro de um sistema, dentro de um design. A Murilo colocou aqui que era um 8.
era o 8, né? Eu usei, cheguei a usar, mas eu não lembro que faz muito tempo. O 10 foi o melhoramento do 8, que o que aconteceu no Windows 8? Eles pensaram em colocar um sistema operacional que servisse para tablet. Ele não era para computador que não tivesse toque, que não fosse de toque, né? Então, quando eles pensaram naquela ideia, foi na ideia para se ter um tablet que ele pudesse manipular para a esquerda e para a direita. Tanto é que não era muito bom nessa questão de usabilidade. Muitas pessoas demoraram a aprender a usar, então, assim, ela deu um pouco de trabalho. Mas, se você observar os quadrinhos, ele forma também uma das ideias lá da Gestalt. Bom, isso aí só a explicação geral que eu precisava dar para vocês sobre lei de Fitts, lei de Rick-Riemann e princípio da Gestalt. Para amanhã, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa atividade aqui, certo? Da lei de Fitts, Rick-Riemann e princípio da Gestalt, e a gente vai discutir isso aqui em sala de aula. Sobre o de acessibilidade, comunicabilidade e usabilidade, eu estou aguardando vocês me enviarem para a gente fazer a discussão sobre como vocês fizeram essas telas e o que é que a gente pode estar acrescentando para melhorar o sistema de vocês, a aplicação de vocês. Então, basta dar o print da tela e compartilhar aqui que a gente tem como visualizar. Eu estou aguardando vocês mandarem para a gente poder fazer essa contribuição. Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte que eu falei da lei de Fitts, Rick-Riemann e Gestalt? Não, acho que não. Ei, Renato, aí como é que seria aqui para apresentar? Eu vou tentar aqui. Tem um botãozinho aí do lado direito no apresentar. Veja aí, se tem. De texto para ele poder enxergar melhor o texto que está inserido no site. Certo. Quanto a Oi? Quanto à usabilidade, o que foi que você pensou? O que é que você colocou na tela que se torna mais fácil para o usuário, para ele navegar? Foi só o alto contraste aqui nos botões. Por exemplo, aqui a gente pode perceber que tem uma cor diferente dos outros botões, né? Ó. Por exemplo, porque ele já vê em que página ele está. Ele não precisa ficar indo lá na barra de endereço para verificar em que página ele está. Ele já vê só pela cor do botão. Certo. A usabilidade foi isso. Eu vi que você colocou ali em cima os sim. Ou não, aquilo ali é do JPEG, né? Isso. Então, na tela eu tenho ali o sobre nós, o área do cliente, Isso. dados, certo. Uma das dicas que eu vou dar para você é utilizar os e-forms para facilitar a navegação. Então, símbolos que ajudem para o usuário achar mais rapidamente alguma opção. Por exemplo, você poderia colocar alguma coisa de configurações das redes sociais, colocar, quer dizer, que ele pode compartilhar, ou que ele pode acessar via rede social, esse estúdio aí, o estúdio Clean, né? Colocar o símbolo dizendo que pode ser redirecionado por lá. Então, pode ser utilizado alguma coisa dessa forma para você melhorar essa questão de usabilidade, né? Dele conseguir achar mais rapidamente. Mas as opções que você colocou ficou bem legal. Eu nunca tinha nem lembrado, nunca nem vi nenhum site que pense no daltônico, que eu acho bem importante. Então, você conseguir deixar preto e branco para facilitar a navegação de uma pessoa que é daltônica, eu achei bem legal. Essa opção que você colocou, esse símbolo, tu pegou aleatoriamente esse símbolo de mudar para preto e branco, ou tu já pesquisou que é realmente ele que altera? Se ele realmente é o símbolo de colocar em preto e branco, em alto contraste? Sim, ele realmente é o símbolo de tornar preto e branco. Certo. Foi muito bom. Gostei. Esse cliente aí é cliente real? É aquele lá? Certo. Ok, ficou muito bom.
Vamos lá, próxima. Aqui, já feita a nova logo do nosso cliente, com o pessoal do Estimar. No SL Confecções, a gente mudou e ficou isso aí. Capuz do lar. Aí aqui, ó, pode parecer que foi cópia, mas não foi não. Eu tirei a ideia do site da Leão também, que é para ficar preto e branco. Certo. E também a questão do texto. Tá bem em cima aqui de onde passa a tela. Aí fica. Porque tá vendo que aumentou o texto? Todos os textos aqui ficaram maior um pouco. Aí vou voltar para a primeira, aí eu vou mostrando direitinho. Pronto, acho que essa aqui é a primeira. Aí no caso de acessibilidade seria isso, né? Que nem faz muito sentido eu explicar, porque o Murilo já explicou, é basicamente o que ele falou. E em relação à usabilidade, tem essa questão aqui dos links. Deixa eu ver se eu procuro aqui a primeira tela. Eu acho que é essa. Eu tenho clicado, mas não tá funcionando. Ó, eu tenho colocado aqui, deixa eu abrir. Ó, tá vendo? Eu tenho clicado para já ir direto para o Instagram deles e as redes sociais também. Aí, dessa parte aqui do entrar, cadastrar, já vai direto também. Aí teria a opção também de clicar e fazer login com o Google, mas tá tudo bugado, tá vendo? Uhum. Mas assim, eu tenho feito os links já tudo bem certinho. Aí quando você entra aqui, ó, aí antes aqui, não sei se vocês prestaram atenção, tava entrar ou cadastrar. Aí quando você clicou lá que fez o login, aí aparece a sua conta, o nome, bem-vindo, e o nome do seu usuário. E Tá ótimo. clicando aqui em produtos, aí vem para essa tela. Eu fiz assim, era a última que eu estava fazendo. Faltam algumas informações aqui para essas postagens, né? Que aqui já é realmente os produtos dele. Que ele é um vendedor do Mercado Livre, uns clientes. Ah, ficou legal, viu? Aí aqui seriam os filtros, ó, frete grátis, sem juros, enviando normalmente, que eu pesquisei, o Mercado Livre está usando, assim, atualmente, devido o corona, essa pandemia, né? Aí foi basicamente isso. Ok, ficou muito bom. Só Uma tô navegação. Aí dá até para entendendo. vocês aproveitarem para a atividade já que eu passei para amanhã, né? Que foi relacionada a essas leis. Eu consigo enxergar as leis quase tudo aí. Tanto no seu como no de Murilo. Agora, ficava tão bom, rapaz, aqui nos links já ia direto pro Facebook e pro Insta deles. Só que não sei por que não tá funcionando. Ó, não tá passando. Não, mas tá ótimo. Pois é isso. Tá tranquilo. Vamos lá, tem mais alguém? Bora lá, Salve. Tu vai explicar? Explico. Basicamente, como é que eu posso dizer? Ele, só em visualizar a tela, a senhora já percebe que ele é, assim, ele é mais fácil para que você possa, assim dizer, porque eu acho que hoje, assim, de 100% das pessoas que usam um aplicativo, que usam algo do tipo de algum sistema, não tem 100% do conhecimento, entendeu? Então, o que a gente procurou fazer com que o usuário ele tenha o menor trabalho possível para manusear a ferramenta. Então, a senhora pode perceber, quando você olhar, você já tem a parte de pesquisa,
porque a lupazinha já chama algo. Aqui já tem embaixo, nessa parte, o telefone, o WhatsApp, o Instagram, o usuário já tem, como é que eu digo? O pensamento, ele automaticamente, só ele olhar, ele vai saber o que cada um faz. Ele já reconhece os símbolos, né, para facilitar. Para facilitar. E, tipo, você entra em um sistema, às vezes você não sabe muito mexer. Então, você quer conhecer, um exemplo, aí é uma pousada, você quer conhecer mais assim, da pousada. Você quer saber como é a pousada. Só que você não entende muito do sistema. E, automaticamente, na tela, você já vai ver um pouco da pousada, entendeu? Entendi. Tu fez alguma coisa para a parte de acessibilidade? Então, Renata, a gente estava pensando na questão da lupa, no caso do aplicativo, só que a gente ainda não adicionou. A lupa para quê? Para aumentar o áudio? Isso, para a pessoa com pouca visão. E o que a gente estava pensando também é nesse ícone aqui, tipo, o do WhatsApp, o do Facebook, o do Instagram. Claro, quem olha, claro que é o WhatsApp, claro que é um símbolo do Instagram, só que a gente estava pensando em botar as cores mesmo, entendeu? Para ficar cada... Porque se você olhar aqui, pensar, uns pensam que clicou, vai para o WhatsApp, né? Só que outros pensam só em olhar, sem clicar, pensa que a pousada tem um WhatsApp, e a pousada tem um Instagram. Muitos não têm a imaginação, que é só clicar. Então, o que a gente pensa em fazer? A gente pensa em botar a corzinha. Botando a cor, entendeu? Ó, o Lucas tá mexendo aí, a pessoa no Instagram ele foi direto. Então, a gente quer botar a corzinha, o pessoal quer ficar ali, vai parar nessa social. Porque do jeito que tá aqui, muitas pessoas, pode acontecer, da pessoa vai dizer, não, deve estar afirmando que tem WhatsApp, deve estar afirmando que tem Instagram, então, dá isso aí também. Certo. Lucas e Saldanha, acrescente a parte da acessibilidade, certo? Acrescente a parte da acessibilidade e depois, quando vocês fizerem essa modificação, vocês vão lá no fórum e comentem o que é que vocês vão fazer, comentar sobre o que vocês fizeram sobre essas mudanças de usabilidade e acessibilidade. Entendi. Certo? O que agora, Ju? Eu já tinha comentado lá, Renata, algo do tipo, só que ainda não foi feito, entendeu? Certo. Sem problemas. Então, vamos aqui, ó. Essa atividade foi o que eu coloquei lá. Isso aí que eu vou fazer para amanhã. Vocês dêem uma olhada no vídeo que eu coloquei naquele slide que eu comentei há pouco, sobre a lei de Hickheim, Fitts e princípio da Gestalt. Então, vocês vão enviar a tela do projeto do eixo de marca, mandar um print, né? E mostrar as marcações. Isso aí vai fazer para amanhã. Se tem alguma coisa da lei de Hickheim, se tem alguma coisa de Fitts, ou se tem alguma coisa do princípio da Gestalt. Então, só lembrando que a lei de Hickheim é aquela que eu tenho várias escolhas e que eu posso escolher uma dentro daquela opção. A lei de Fitts é aquele que me ajuda a achar mais rapidamente, né, quando eu tenho algum tipo de símbolo ou objeto. E o princípio da Gestalt é aquele que envolve várias características, né, como que eu mostrei, aquele do fashion, né, aquele que segue um caminho só, destino comum. Então, vocês deem uma olhada se dentro do seu projeto tem alguma coisa que se assemelha a essas leis. Isso vai apontar para mim e mostrar como é que está. Então, cada componente da equipe deve fazer o seu individualmente, utilizando o mesmo projeto, certo? A tela para cada componente pode ser a mesma, né? Ou telas diferenciadas, por exemplo. A tela de cadastro, ele vai ser do componente 1, da pessoa 1 do grupo. O outro vai pegar a tela de login. O outro vai pegar a tela de descrição da pousada. E aí ele vai tentar localizar uma dessas coisas, ou a lei de Hickheim, ou de Fitts, ou o princípio da Gestalt. Então, aí, na quarta-feira,
amanhã é que vocês vão me apresentar e me mostrar, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre essa atividade? Certo. Renata, então a gente vai utilizar as mesmas telas Isso. e fazer a explicação a partir da lei que tu apresentou para a gente hoje, é isso? Isso. Você vai pegar a sua tela e vai dizer, ó, aqui é lei de FITS, por quê? Porque os botões ou o menu está alinhado da esquerda para a direita, tem poucos elementos. Ou então, aqui é a lei de Rick-Riemann. Quando eu clico aqui, ele vai aparecer para mim várias opções para que eu possa escolher. Então, você só vai assemelhar o que é que tem de princípio lei dentro do seu projeto. Certo? Se precisar mudar alguma coisa, você muda, mas a maioria não precisa, você consegue localizar tranquilamente dentro do seu projeto. É só me apontar, mostrar por que aquela lei é de Rick-Riemann, ou Fitts, ou Gestalt. Certo, tá certo, entendi. Certo? Uhum. Daí, eu peço que vocês façam, né? Pegue uma tela, mostra para mim aqui. Você não precisa nem marcar. Você pega a tela, compartilha comigo e diz, ó, Renata, a lei de Fitts é essa, a lei de Rick-Riemann que eu acho é essa. E aí a gente faz a discussão amanhã na aula. Mas é interessante que vocês deem uma olhada no material para poder conseguir entender essas etapas. Eu expliquei, mas eu não sei se todo mundo conseguiu entender. Essa lei, essa aula eu estou deixando